Programa Mãe Moderna, oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar. Bem-vindos ao Mãe Moderna. Aqui o nosso objetivo é explorar dicas, tendências e soluções que tornam o dia a dia das mães mais fácil e prazeroso. Vamos transformar a experiência da maternidade em algo ainda mais especial. Está começando mais um programa. Continuamos em janeiro e todo início de ano a gente sempre tem as mesmas dúvidas, as mesmas pendências, as mesmas responsabilidades que não são poucas. E hoje eu recebo aqui no nosso programa o Sandro Figueiredo, ele que é economista e vai dar algumas dicas e sugestões para a gente continuar em dia com todas essas responsabilidades, né, Sandro? Sim. Obrigado pelo convite, Paula. Muito importante esse assunto nesse início de ano, quando literalmente a gente começa o ano agora, já passando esse mês de janeiro, e a gente vê aquelas contas que todo ano estão ali, mas a gente nunca se prepara para elas. Então é muito importante isso. Eu falo por experiência própria, confesso que eu também preciso dessas dicas. Vários anos já trabalhando, né? E todo ano eu falo assim, não, eu vou me programar em dezembro para janeiro entrar mais tranquila. Mas acaba que dezembro é um mês de muitos gastos, né? Muitas festas, fim de ano, Natal, Ano Novo, confraternizações. Então, às vezes, a gente acaba dando uma escapulida ali, né? Todo mundo escapole de alguma forma diferente, né? Eu falo sempre, quando eu dou minhas consultorias, que tem que ser, tudo depende. Se vocês me fazem perguntas, eu falo, depende, vamos analisar caso a caso. Porque uma consultoria para um jovem solteiro é um planejamento diferente. Para um casal recém-casado ou que está namorando e pretende casar, são realidades diferentes. Para quem vai ter filho, por exemplo, que é o meu caso, é uma outra realidade. Para quem tem filho já há algum tempo, é outra realidade também. Porque tudo muda, a escola muda, às vezes é o pré-escola, a escola que tem ali, né, de alguns meses até 2, 3 anos de idade, é outra escola que é de 3 a 7, 8 anos, 9 anos, enfim. Isso tudo varia também o preço. Se a escola é integral, se não é, se tem matrícula, se não tem rematrícula, quais são os gastos que você tem nesse período, se é com fralda ou não, se é com planejamento do casamento ou não. Então, por mais que essas contas sejam rotineiras, todas, né, que a gente tem do ano todo, a gente sempre precisa de um novo planejamento e recalcular a rota. Apesar de que, por mais que a gente sempre tente, né, colocar ele na ponta do lápis, eu acredito que falta um pouco, né, no brasileiro em geral, consciência financeira. Consciência, não consciência de classe, mas consciência de, será que eu devo comprar? Será que eu devo adquirir isso? Será que o meu padrão de vida está de acordo com a minha renda? Eu acho que é isso, viver de acordo com aquilo que você ganha. Eu acho que essa realmente é a maior dificuldade, né? Essa é a maior dificuldade, assim, porque a classe média, né, quando ela surge lá, e a nova classe média, lá já no governo Lula, 2006, e a época da política de incentivo ao crédito, o brasileiro se acostumou muito com o parcelamento. Então, aquele brasileiro médio que ganhava lá seus 6 mil reais, ele parcelava tudo. Ele tinha um poder de compra maior, né? Tá muito diferente da realidade de hoje, né? Mas ele parcelava em 30 vezes, 36 vezes, 24 vezes e conseguia consumir como alguém que estava ganhando seus 30, 40 mil reais. Uhum. Então, isso deu uma distorção um pouco, né, da realidade de, será que eu tenho realmente que viver como aquela classe social que está gastando mais? Ou será que eu tenho que pensar no futuro, poupar agora, porque as crises sempre vêm? E tem que estar preparado também para poder viver. E o que me chamou a atenção que você falou lá no início, a respeito da consultoria que você dá, é muito individual e particular de cada um, né? Porque quem está solteiro não tem a mesma preocupação realmente que os pais. Por exemplo, o meu caso, eu tenho 2 filhos. Então, o ano vira, é IPVA, é IPTU, renovação de matrícula, material escolar. Então, assim, são muitas coisas e muitas responsabilidades que não dá pra gente deixar para depois. Já é agora, já é em janeiro. Então, por mais que a gente esteja passando por uma fase de diversão, férias, viagem, a gente precisa também colocar os pés no chão para não deixar de arcar com isso. E o que mais me preocupa é deixar tudo virar uma bola de neve, talvez, né? Porque se a gente não se organizar, não tiver um planejamento, acaba juntando tudo e é onde tudo se embola, exatamente, se perde. E aí, Paulo, quando a gente não se planeja, aonde que a gente recorre geralmente a quê? Ao cartão de crédito, ao cheque especial,
Ah, não vou usar o cheque especial que depois eu cubro com o meu pagamento, mas eu estou sempre utilizando ali. E chega algum momento que realmente é aí que começa essa bola de neve. Gastei demais no meu cartão de crédito, eu gastei no débito, eu gastei no Pix. E eu falei, para onde foi o meu dinheiro? O que eu fiz? O que eu fiz? E muitas das vezes as pessoas não adquirem nada. Simplesmente com saídas em restaurantes. Tem família, assim, de casal com um filho, que gasta R$2.000 por mês de restaurante por mês. Eu não estou falando de almoçar durante a semana, é de saídas aos finais de semana. E isso acontece, né? Não tem problema nenhum, né? Desde que esteja de acordo com a renda. Mas isso acontece porque não tem um planejamento. A pessoa não entende qual é a realidade dela. Mas, falando desses gastos início de ano, né, voltando para esse assunto, eu acredito muito que a primeira coisa é a pessoa entender sua realidade, o quanto ganha. E aí eu falo, Sandro, mas isso é tão óbvio, saber o quanto você ganha, o quanto você gasta. O óbvio tem que ser dito, porque se não precisasse ser dito, não tinha ninguém endividado. Não tinha mais de 80% da população endividada. Sim. Então, o ter nesse controle, seja um papel de pão, seja num papel, numa planilha que você pode anotar à mão, ou no aplicativo, ou num computador, desde que você organize e tenha ali, peraí, já que eu agora entendo quanto eu ganho, quanto eu gasto, quais são as minhas despesas fixas? Como, por exemplo, a escola do filho ao longo do ano. Às vezes até uma gasolina, um combustível, que você tem um carro, você sabe o consumo dele. Eu, particularmente, eu sei o quanto que eu gasto de combustível por semana, então o quanto que eu preciso para abastecer o meu carro no mês. Isso tudo faz parte de um planejamento, né? Que são despesas fixas. Olha, lembrando assim, bem rápido na minha cabeça, é um plano de saúde, é uma escola que você paga todo mês, é um combustível do carro, é um supermercado. Então a gente saber quanto entra, mas também quanto sai, é muito necessário, porque você aí consegue realmente ter um planejamento melhor. E eu sinto que são coisas assim básicas que às vezes as pessoas acham que é algo muito difícil. Nossa, mas não... Óbvio que se a gente tiver uma consultoria, uma pessoa que entende do assunto, vai nos ajudar a nos sair melhor dessas situações. Mas são coisas, pelo que você está falando, que são básicas, que a gente pode começar, né, no dia a dia ali aos poucos, entendendo e sabendo o caminho que deve percorrer. E isso é educação financeira, que a gente já escuta de um tempinho para cá falando que está sendo ensinada nas escolas. E você falou a respeito disso agora, te cortando rapidinho. Realmente, a escola que meus filhos estudam, ano passado, implementou a matéria educação financeira junto da matemática. E eles fazem dinâmicas na escola, em todos os períodos, todos os semestres. Começou no ano passado, então eu pude ver melhor que eles fazem, por exemplo... A cada semestre, uma semana de lanches. Eles preparam os lanchinhos e eles vão vendendo. E todo esse dinheiro que foi arrecadado, no final do ano, eles fizeram uma festa com o próprio dinheiro que eles arrecadaram com as vendas na escola. E eu percebi que pro meu filho, que é mais velho, que tem essa matéria, ele soube lidar melhor com o dinheiro em relação a troco, em relação a soma, a quantia. E sendo implementado isso já desde novo, ele que tem 8 anos, eu vejo que é uma criança que tem a possibilidade de ter um futuro com uma educação financeira muito melhor que talvez a nossa. Sim, assim, eu falo sempre muito de educação financeira, porque por mais que eu sou criticado às vezes quando eu falo que a educação financeira é a solução. É óbvio que a solução é a qualidade de vida do brasileiro e um salário mínimo de qualidade, é óbvio, redução da desigualdade. Mas uma educação financeira ensinada desde muito pequeno, você torna cidadãos mais conscientes financeiramente. Tornando esses cidadãos conscientes financeiramente, eles não vão gastar de forma ininterrupta. Eles não vão querer depender de algo. Eles vão sempre guardar, ter seu fundo, reserva, pelo menos, ou aprender a investir desde cedo. Essas atividades, essas dinâmicas na escola, como por exemplo, do vender o lanche ali, ele começa a entender essa relação com o dinheiro também. Por mais que a introdução às vezes seja de outra forma, né, mas ele já começa a entender que se ele vende algo, ele ganha dinheiro, incentiva o empreendedorismo, isso mostra, sabe, que ele tem que depender simplesmente de um emprego formal ou depender de um emprego na prefeitura, né, que o dinheiro não cai do céu, como a gente costuma falar, né? Exatamente. E algo que eu sempre falo de 3 exemplos, que é muito, muito interessante, que eu falo dos 3 porquinhos. Porquinho pequeno, porquinho médio, porquinho grande. Curto, médio e longo prazo. Se não tiver o porquinho, pega 3 latinhas, pega 3, né, jarras, vasinhos, para a criança guardando o dinheiro dela ali, sabe, ao longo do tempo. Para ela entender que, ó, de curto prazo, sei lá, o cinema que eu quero ir, não vou pagar. Você vai juntar do dinheirinho que eu tô te dando. Desse médio prazo,
Ah, eu quero comprar, sei lá, uma roupa, que é um pouco mais cara. E esse de longo prazo? Poxa, eu queria muito ir para a praia. Poxa, não, mas papai e mamãe não pode colocar você ir para a praia. Você vai guardar o dinheiro. Então isso te dá, faz você ter noção do seu dinheiro, né? Do quanto você tem ali e também o valor. Mas não só isso. Para a criança entender valor, ela tem que também fazer atividades. Coloca a criança a ajudar dentro de casa. Não como uma obrigação, só ajuda se ganhar dinheiro, mas coloca, olha, eu pagaria uma funcionária uma meta, né? Lavar a varanda ali. Mas você vai lavar a varanda todo final de semana e aí você vai te dar um dinheirinho. Então assim, ela vê que é árduo ganhar dinheiro e passa a dar valor. E com a gente é da mesma forma. O problema é que a nossa relação com o dinheiro é um pouco diferente. Quando a gente fala de cartão de crédito, é um dinheiro que está ali, o banco coloca pra gente o cheque especial. Ele não é árduo. Sim. Então, quando a gente gasta, conforme hoje o dinheiro de papel foi perdendo, né, sua usabilidade, sim, a gente passou a utilizar só os meios de pagamento online. E a gente perdeu essa noção do dinheiro. O dinheiro ali sai e a gente não sente a dor dele sair. Eu acredito que você já tem escutado isso, né? Que hoje, toda essa facilidade, essa tecnologia, o meio digital, as pessoas falam, eu mesmo falo assim, não, quando eu tô com o dinheiro na mão, o dinheiro sai, troquei 50 reais, já era. Mas isso também acontece no digital, só que a diferença é que não tá ali pra gente ver o tempo todo, né? Exatamente. Então, vai saindo de uma forma que quando você vê, já foi. E aí, o que eu falo? Se a gente é bancarizado hoje em dia, se a gente tem o digital, a gente tem as fintechs que a gente utiliza, tem os bancos digitais, por que a gente não utiliza as ferramentas para ter o nosso controle financeiro e entender, né? Como tem vários aplicativos, tem Mobius, tem Organize com 2 Es, tem também a própria ferramenta do Banco Central que você consegue ter lá, né? Faz curso de educação financeira, sim, te dá a planilha, no próprio site do Sebrae tem também consultoria financeira, né? Educação financeira para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, né? Que também serve para os dois. Se tem várias ferramentas, por que a gente não utiliza disso no nosso dia a dia, né? E por que a gente tem que ter educação financeira no dia a dia também, para a gente entender um pouquinho de economia? 50 reais hoje não é a mesma coisa que 50 reais há 10 anos atrás. Sem dúvidas. Se eu formei em 2014, né? Tenho 11 anos de profissão aí de economista. Os mesmos 50 reais que eu ganhava lá, eu não compro a mesma coisa hoje. Jamais. Então é muito interessante a gente entender sobre isso tudo, para a gente planejar também. Como que eu vou planejar meu longo prazo, uma compra, né, uma troca de uma casa, compra de um sítio, quem sabe, de um sonho muito grande, se eu não entendo que meu dinheiro pode desvalorizar, se eu não entendo como investir, em quem investir. Sim. Então, por isso que é importante ou se informar utilizando esses caminhos, né, que eu acabei de dizer, ou, por exemplo, procurando um profissional capacitado. Não, e você falou agora em relação à desvalorização do dinheiro, eu falo como me veio a lembrança agora, eu como mãe, eu lembro que há 10, 12 anos atrás, quando eu ainda estava no meu ensino médio ali estudando, e precisava sair, sabe? Aquelas saidinhas com os amigos final de semana. Gente, eu lembro que minha mãe me dava 20 reais. Eu lanchava, eu bebia refrigerante, eu fazia tudo por 20 reais. Hoje, se meu filho pedir para ir no cinema, 20 reais não paga nenhum ingresso dele. Então, assim, são coisas que realmente a gente tem que parar, colocar a mão na consciência e ver o que vai ser não só hoje, mas também daqui para frente, como você falou, né? A longo prazo. O que vai ser? E eu também recordei quando você falou dos porquinhos, né? É muito legal isso ser implementado dentro da educação, dentro da criação. Eu lembro que minha mãe fazia isso comigo. Ela tinha um porquinho, todo final de ano, assim, eu lembro que de maio em diante ela ia me dando um dinheirinho, eu ia guardando, que era o dinheirinho que eu levava pra praia pra poder curtir o verão. Então eu comprava um picolé, eu tomava um sorvete, fazia um lanche, tudo com aquele dinheiro que eu já ia juntando aos poucos. Então você vê que às vezes a gente olha hoje, ai, mas não é nada. Mas você ir juntando um pouquinho a cada dia, no final você vê que você consegue fazer coisas que você gostaria, que talvez você não vai pegar aquele dinheiro todo agora para você poder fazer, por exemplo. E algo muito interessante, um ponto que você falou, sem perceber, mas sua mãe te fez criar o hábito de poupar. O hábito de você guardar o seu dinheiro para atingir o seu sonho, o seu objetivo. Na vida tudo é hábito. Se eu quero ter hábitos saudáveis, eu quero correr, é hábito. Começa a treinar todo dia um pouquinho. Começa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Daqui a pouco você está correndo por 2, 3 horas, correndo 40 quilômetros. É gradativo. É gradativo. A alimentação é a mesma coisa. E na educação financeira, na sua vida, nas suas finanças, é a mesma coisa. Poupar é hábito. Gastar menos é hábito. Se propõe a começar com pouco. Que seja assim, esse mês eu vou guardar 50 reais.
no outro mês um pouco mais, no outro mês um pouco mais, ou simplesmente vou guardar R$50 todo mês e comprometi. Pronto, se tornou um hábito. No final do ano você vê que sobrou aquele dinheiro, no ano seguinte você quer recalcular. Agora, um conselho que eu deixo para todo mundo é que sempre faça seu planejamento no final do ano. Iniciar o ano com um planejamento muito assim, bem claro do que você quer para o ano seguinte é muito importante. Essa virada do ano não tem que ser só o estourar o champanhe e comemorar a chegada de um novo ano. Tem que ser também, peraí, o que eu vou fazer? Qual a chave que eu vou virar para atingir meus objetivos? É muito importante que seja feito isso no final do ano. Por quê? Calma aí que eu vou te interromper rapidinho agora, porque eu acho que essa dica é muito valiosa, é a nossa introdução que a gente puxou no programa, e eu vou dar uma pausa rapidinho aqui pro comercial, mas a gente volta já já, e como vocês sabem, não saia daí, porque vocês vão saber muito mais. Retornamos agora, continuo aqui com o Sandro, te interrompi no finalzinho do primeiro bloco, né, Sandro? Você estava falando exatamente sobre essa organização e planejamento de dezembro para janeiro. Vai lá, vou te dar continuidade agora. E por que é importante isso? A gente precisa se atentar a várias situações que a gente precisa planejar para o início do ano. Não é só que as contas continuam as mesmas, até porque elas não continuam as mesmas, elas aumentam. Sim. Quando a gente inicia o início agora de 2025, já vem aquelas decisões. Prefeitura Municipal de Campos autoriza aumento da Águas do Paraíba, ou seja, já aumentou a Águas do Paraíba. O nosso IPTU também já houve o aumento, ou seja, aumentou. Por mais que seja a atualização da UFIR, é legal isso, né? Mas existe essa atualização todo ano. Isso não acontece só com essas contas, acontece com a escola também aumenta. A matrícula também aumenta. Tem um reajuste, porque tudo sobe, então automaticamente também vai aumentar. E como que eu vou me preparar para isso, por exemplo? Imagina um funcionário público municipal hoje que não tem aumento real há muitos anos, ou não tem um aumento. Sim. Mas, às vezes, quem é CLT tem um sindicato, ali, vamos botar um bancário, por exemplo, que tem aumento todo ano, ele já consegue se programar melhor. Mas quem não tem esse aumento, como que ele se programa? Eu tenho que cortar de alguma coisa. Então, tudo tem que ser considerado, sabe? Será que eu vou tirar o que das minhas saídas no final de semana? Será que eu vou usar menos o carro? Vou usar uma bicicleta? Tem que entender essa realidade. É o famoso abrir mão que muitas das vezes dói, mas é necessário. Eu vejo muito isso, você falou agora, me deu realmente um insight para isso. Como tudo vai mudando, a gente também precisa mudar, às vezes para melhor, mas também às vezes a gente precisa de fato abrir mão de algumas coisas para a gente conseguir dar conta de outras. E eu fico pensando hoje, eu com 2 filhos, eu falo assim, meu Deus, se tivesse mais um, tem gente que tem 3, tem 4, tem que ter muito planejamento porque os gastos eles são muito excessivos. Lista de material escolar que é papelaria, são os livros, matrícula que a gente tem que pagar, porque a escola a gente paga o ano todo, então... É o lanche, às vezes, na escola. É o lanche, o IPVA, porque você tem um carro, mas um carro é como se fosse um filho, você tem todo um gasto ali com o carro também, você precisa deixá-lo em dia para você conseguir utilizá-lo, então, assim, são coisas que não tem para onde fugir. Eu costumo falar isso lá em casa. Não tem para onde fugir. Escola, carro, esses gastos iniciais, assim, logo assim que o ano vir, não tem para onde fugir. Então, realmente, a gente tem que se programar antes, porque também são contas fixas, né? A gente já sabe, mais ou menos, por mais que a gente não sabe quanto que vai ser um aumento, a gente já tem uma noção de como que vai aumentar, como que vai ser o reajuste. Então, a gente consegue se planejar. Só não se planeja quem não quer. Não se planeja quem não quer e quem não se atenta, né? Porque... Para pensar, se a água aumenta 10% e eu pago R$300 por mês de água, R$30 em 12 meses vai dar R$360. Mais o IPTU, que aumentou, sei lá, mais R$100, já são mais R$1.200. Quando você vê, uma vez uma família que tem uma renda familiar de R$5, R$6 mil, isso influencia muito nessa renda. Então tem que ser planejado. A pessoa não entende de onde, poxa, mas eu não aumentei meu gasto. Eu sou controlado. O que aconteceu? As contas aumentaram e você não se planejou. Então não todo mundo pode estar refém disso tudo, sabe? A escola é muito importante que se negocie ali na hora. A escola sempre negocia, dá desconto. Sim, com certeza. Quem faz matrícula antecipada tem um desconto. Então por que é importante você guardar dinheiro também? Ter seu fundo reserva. Pedir esses descontos, pagar rematrícula antecipada. A escola também tem.
se você paga o boleto da escola até o dia 20, Isso, você tem desconto de tantos por cento, sim. dia 25 tanto e dia 30 não tem mais, é o vencimento normal. Sim. Então, esses descontos valem muito a pena e faz no final do ano uma grande diferença. Muito. A escola das crianças, eles deram até dia 20 de dezembro. E às vezes você fala assim, nossa, mas como que eu vou pagar até dia 20 de dezembro se eu já paguei a mensalidade de dezembro? Mas se você tem um planejamento, você consegue fazer e no final das contas você vê que isso faz a diferença ali no seu financeiro, no total, né? Porque realmente os descontos, eles são assim, mais expressivos quando eles estipulam essas datas. Eu observo muito isso. Realmente, se você for botar na ponta do lápis, principalmente se você for somar o desconto que você tem por mês, totalizando aí os 12 meses, é um desconto muito bom. É muito bom, faz toda a diferença e muitas das vezes com esses descontos é a viagem que você faz também no final de ano ou no início de ano com sua família. É porque você planejou, guardei dinheiro, ganho desconto, você faz essa conta. Já que eu ganhei esse desconto, eu vou gastar com isso. Quando eu falo, gente, de educação financeira, de planejamento, de controle das suas finanças, não é para a pessoa, poxa, fui ali na esquina e comprei um salgadinho, tem que anotar na planilha. Não é para isso. É ter noção do quanto você pode gastar com esse tipo de coisa no mês. Poxa, o quanto que eu posso gastar de lanche? A gente não vai lembrar todas as contas ali, mas poxa, acho que esse mês eu já gastei R$100 e poucos. Sim. Então tá, vou dar uma segurada, vou almoçar mais em casa, não vou lanchar na rua. Gente, parece besteira, mas faz total diferença nisso. Sandro, mas eu não gosto de fazer isso, não vou fazer isso. Então tá bom, vamos fazer um planejamento que adeque à sua realidade e à forma que você resolveu viver. Mas eu não vou conseguir garantir também que você se torne um investidor que você gostaria, que você consiga adquirir o patrimônio para sua família como você gostaria. Você vai ajudar até que ponto a pessoa permite ser ajudada. Não tem como fazer milagre, né? Exatamente. E tem que ser personalizado, porque uma nutricionista ou um nutricionista, quando você vai lá, eles fazem uma dieta para você. Se não for de acordo com aquilo que você gosta de comer, você larga. Sim. Então, se não for o hábito também da pessoa, ele não vai fazer, né, o planejamento se tornar realidade. Sim. Vai ficar no papel. Realmente faz bastante diferença e quando você fala nessa questão de personalizado, cada um vive uma realidade, cada um tem as suas vontades, os seus gostos. Eu, particularmente, gosto muito de uma saidinha final de semana, porque pra gente que trabalha tanto durante a semana, eu percebo assim, um sábado, almoçar fora, é aquele respiro, é aquele escape, né? Mas às vezes é necessário abrir mão para poder viver outros momentos também cada vez melhores, né? E agora, puxando o gancho do que você falou, eu vejo muito na internet, você que falou, né, com o pessoal aí na internet, tem muita gente dando curso também, eu vejo que são coisas básicas, até viralizou, todo início de ano eu percebo que viraliza muito, provavelmente você já deve ter visto, aquele esquema que o pessoal faz a tabelinha de junta ano por mês. Janeiro você começa com 30, fevereiro com 60, março 90, e no final do ano você consegue arrecadar um dinheiro bom. E quem fez isso lá em casa agora, nesse ano que passou, foram os meus pais. Porque meus pais, realmente, eles são muito organizados financeiramente. Bem, assim, organizados mesmo. Eu não sei quem eu puxei, que eu saí um pouquinho dessa casinha. E agora eles estão fazendo as viagens deles de verão com esse dinheiro que eles juntaram. Eu falei assim, caramba, não é que deu certo mesmo? Então, assim, dá muito certo se você tiver suas contas, né, organizadas. Eles já têm. Sim. Mas quem não tem também pode colocar isso como hábito, né, de guardar o dinheiro. E mais uma vez eu falo, eles já tinham o hábito de guardar e se propuseram a um desafio que viram na internet. E olha que bacana, eles estão viajando com esse dinheiro. É muito comum ver esse tipo de comportamento? Não, você acredita? Mais de 60% da população brasileira não tem o hábito de poupar. E olha que eles fizeram separados. Ela fez, geralmente junta, né? Poderia ser assim, 15 dele e 15 dela. Não, ele fez o dele e ela fez o dela. Então, assim, eles estão curtindo agora o verão sem precisar mexer no dinheiro das contas do mês. E se parar pra pensar, né? 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, vai 270, apertando 300, depois. 330, 60. Então, assim, se for aumentando 30 de 30, Sim. né? Então não é algo para uma família, né, que ganha, vamos botar assim, R$3.000, R$3.600. No final do ano deu literalmente 10%, que é o que a gente orienta que a pessoa guarde do salário dela. Tá, uma família que ganha 2 salários mínimos e tem 2 ou 3 filhos, dá para guardar 10% da renda? Muitas das vezes não, porque alimento está caro, energia está caro, tudo está muito caro.
Mas o hábito de poupar, nem que seja R$20, é importante. Que seja R$20 o ano todo. Sim. É muito importante para atingir seus objetivos. Isso dá um ar de independência. Isso faz com que a pessoa se sinta mais ainda com autoridade no assunto de finanças, sabe? E se sabe? realmente um hábito, como torna você um falou. hábito. Porque você não precisa começar juntando R$500. Nem que seja 10, 20. Aos poucos você vai vendo que aquilo vai fazendo a diferença e vai te dando vontade de fazer cada vez mais. Até porque tem gente que guarda assim, vou começar guardando 500. Chega no mês seguinte, já igual tira, dieta, já como tira você de novo. falou. E agora a gente já tá perto de encerrar, a gente conversa assim, né? O tempo vai passando que a gente nem percebe. Mas eu queria falar com você agora que é papai, tá à espera aí de uma princesa linda. Principalmente agora, né, Sandro? Você tá vendo na prática que precisa de todo esse organizamento. Olha. A gente sabe que filho chega, é mais, né, uma criança, mais um ser humano ali, que vão ter novos gastos. Como que você, que entende tanto do assunto, tá se programando para isso? Olha, para mim foi um pouco diferente, tá? Porque não foi programado. Então, surgiu no meio do caminho a ideia de antecipar casamento. A gente conversava, vamos casar no ano que vem? Sim. Vamos casar. Aí decidimos, vamos casar naquela igreja de Madalena bonita? Vamos. Saiu tudo como vocês não imaginavam. E logo depois veio aí a gravidez, e aí, poxa, mas aí, vai casar no que vem mesmo? Como é que vai fazer? Vai estar com o bebê pequeno? Não vai complicar, vamos antecipar? A gente antecipou só 1 ano, sabe? E foi tudo muito rápido, né? E um bebê. Então, assim, montar quarto, tudo isso, é um gasto muito grande. Então, eu literalmente tive que parar, né? Não sou eu, mas eu e Labelle, nossa renda familiar, tive que parar e recalcular a rota com tudo. Os sonhos que a gente tinha que fazer, se eu queria, né, acrescentar algo para o escritório, comprar um outro notebook, se eu queria trocar de celular, se eu queria trocar de carro, cancela e vamos atingir esse outro objetivo, que é o quê? Fundamentar nossa família, construir ali, idealizar ela ali de fato, né, fazer ela crescer e também montar o quarto da nossa bebê, planejar isso. Está sendo fácil? Não. E aí, para todo mundo entender que nem o economista, nem o planejador está livre de passar por momentos que ele não planeja, que não esperava. Eu falo que quando a gente faz planos, Deus ri da nossa cara. Quem sabe sou eu. A última palavra veio daqui. Então, assim, de fato é isso. Tinha uns planos, mudou e agora cabe a gente recalcular e fazer acontecer da forma correta. Está sendo fácil? Não está sendo fácil, gente. Se nos últimos 4 meses eu consegui guardar dinheiro? Não. Mas se eu tenho um planejamento de que a partir de abril eu vou voltar a poupar para continuar investindo, ótimo, ok. A gente entendendo que o nosso momento é esse que a gente está passando e buscar superar. E tá tudo bem. E assim, se para você, que é uma pessoa que sempre se organizou e planejou, não está sendo fácil, você imagina para aquela pessoa que não teve aquela organização e planejamento. Como você falou, tem coisas que acontecem no meio do caminho que às vezes a gente não espera. Mas que bom que para vocês foi uma coisa tão grandiosa, tão boa, a construção da família de vocês. Eu encerro agora desejando toda a sorte do mundo, que a princesa venha com muita saúde, que a família de vocês venha acrescentar cada vez mais, muitas bênçãos, felicidades. Manda um beijo pra Labelle. Muito obrigado, E é isso, a gente encerra por aqui esse papo super gostoso. Com certeza o Sandro vai voltar aqui outras vezes para dar mais dicas pra gente, para colocar na nossa cabecinha aí o quanto é importante e necessário ter todo esse planejamento. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham também esclarecido muitas dúvidas de vocês. E é isso, até a próxima. Semana que vem estamos de volta. Programa Mãe Moderna, oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar.